Claro que a gente tem visto o dólar sempre se valorizando ao longo do tempo frente ao real, mas nos últimos dias, nas últimas semanas, a gente tem visto uma queda no preço do dólar, o real se valorizando. Sim. Claro que tem uma conjuntura para isso acontecer, mas muita gente acaba falando, poxa, mas está caindo, de repente eu vou me expor agora, cai mais, enfim, toda aquela história que a gente já sabe. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre a visão desse movimento, né? O dólar caindo, mais um motivo para o brasileiro comprar ativos internacionais por um preço menor, inclusive. Exato. A gente tem que separar as duas coisas, né? Tem que separar o porquê que o real está se apreciando e quais as oportunidades que geram do dólar estar caindo. Porque para o dólar estar caindo significa que os investidores estão saindo dos Estados Unidos. Logo, estão vendendo ativos. Os ativos se desvalorizam, não só a moeda. Em termos do real se apreciando, é uma conjuntura global que ajuda por uma série de fatores macro, seja o final do ciclo de alta americano. Hoje a inflação saiu lá, o CPI já veio mais leve, já veio dando uma sinalização melhor. Os membros do Fed hoje à tarde já falaram, olha, talvez não seja necessário subir mais juros, a gente pode mantê-los altos por um longo tempo, mas já nesses níveis de 5%. Então o mercado já começou a aumentar as apostas para maio não ter alta. Estava em 28%, a curva deve estar fechando em uns 35% de chance de não ter alta, e já descartaram alta em junho, que estava em aberto também. Então isso ajuda a nossa moeda. E no fator micro, vocês têm falado muito aqui, arcabouço fiscal trazendo mais visibilidade, algumas medidas saindo, o governo mais quieto na briga com o Banco Central. Hoje o Roberto Campos, na reunião do FMI, deixou claro que, olha, eu entendo, tá tudo melhorando, porém, os juros é remédio para a gente não ter a inflação. E, por enquanto, ninguém do governo saiu falando coisas, então o mercado fica mais tranquilo com a previsibilidade do quê? Tudo se encaixa. O nosso real já era para estar um pouco mais apreciado perante o dólar, o que atrapalhou foi o fator micro, que é normal numa transição de governo. Agora, com a previsibilidade, o real se valoriza. Excelente oportunidade para quê? Aproveitar e começar a pôr o pé, ou para quem já tem, aumentar a exposição lá fora. Porque a gente sabe que no longo prazo, os dois principais vetores que influenciam a moeda, crescimento e inflação. Você acha que nos próximos 10 anos o Brasil vai crescer mais que os Estados Unidos com menos inflação ou vice-versa? A tendência, olhando friamente pela história, é que o Brasil cresça menos e tenha mais inflação. A moeda tende a perder valor. O que os Estados Unidos está passando é um momento totalmente fora do normal. A gente fala 40 anos sem uma inflação assim. A nossa inflação de 10% que a gente teve no ano passado, 10, 12, é normal para o Brasil. A gente não bater a meta de inflação, infelizmente, ainda é algo normal aqui. Então, o investidor brasileiro ele tem que lembrar, o CDI é muito bom, é uma segurança, é uma taxa alta, mas quando você como brasileiro hoje, é um consumidor global, que é o iPhone, quer viajar, quer um monte de coisa, e você só tem investimentos em reais, a sua conta vai ficando cada vez mais alta, porque a nossa moeda está perdendo valor. Um exemplo que a gente dá muito nas aulas e nas conversas com as pessoas que têm esse medo de investir fora é o próprio iPhone, uma viagem para Disney. Hoje é inviável. Antigamente, classe média podia viajar, hoje já não dá. A gente pega um iPhone que nos Estados Unidos todo ano custa $1.000. Aqui o 13 custou 6, o 14 acho que custa 10 ou 12, o 15 já estão falando que vai vir para mais de 15 mil reais. Por quê? Desvalorização da moeda, peso da inflação, essas coisas. Nos Estados Unidos todo ano é $1.000, o modelo básico do iPhone. Então são essas pequenas coisas que a gente tem que lembrar e falar, cara, eu consumo hoje muito mais coisas relacionadas ao dólar do que ao real. Qualquer um que estiver nos assistindo hoje vai ter muito mais coisa no corpo dele, da Apple, vai tomar Starbucks, vai usar Nike e tudo mais, e eu não tenho um centavo investido em dólar. Tenho que mudar isso daí, porque não faz sentido. E hoje é tão fácil, Felipe, você mesmo sabe que é tão fácil investir globalmente, é legal, é feito para funcionar, passa pelo Banco Central, não é esquema, nada disso. É igual abrir uma conta numa corretora aqui no Brasil, você abre uma conta numa corretora para investir nos Estados Unidos.